Bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa aula, o poder da empatia. Então agora nessa aula vocês já viram os obstáculos para empatia e os degraus para empatia. E viram também que a técnica do parafrasear é uma técnica poderosa para demonstrar que a gente compreendeu o que o outro disse. Então, gente, a técnica do parafrasear, ela é muito simples de entender, um pouco desafiadora de colocar em prática. Porque parafrasear é basicamente você dizer com as suas próprias palavras o que você entendeu do que o outro disse. Ou com que sentimento o outro disse o que ele disse. E o que ele está precisando dizendo aquilo. Eu sei que parece um pouco estranho repetir o que a outra pessoa está dizendo, mas não é para repetir de uma maneira robótica. Eu sei que parece uma loucura, mas testa, tá bom? E eu vou mostrar alguns exercícios, você vai ver que dá para fazer isso sem parecer uma forma tão mecânica. E aí você vai perceber que, ao parafrasear, a pessoa vai abrindo mais aquele assunto com você, ela vai desenrolando mais o que ela quer dizer, até ela ter a sensação de que ela aliviou. Então, esse é um passo importante. Como é que você sente que chega de empatia, que já deu de empatia? É você sentir que a pessoa, aliviou. Então, para você saber se a pessoa precisa de empatia, você vai reconhecer a carga emocional. Então, se o estagiário novo chega para você e pergunta, por favor, onde é que fica o refeitório? Você não precisa virar para ele e falar, você tá perdido? É seu primeiro dia da empresa e você não sabe... Não, essa é uma situação de que não precisa de empatia, porque não tinha uma carga emocional. Mas quando vem com a carga emocional e você oferece empatia, você sente que, gerou um alívio. Então imagina que uma colega, um parceiro de trabalho chega para você e diz, cara, ninguém falou nada sobre o projeto que eu apresentei na reunião. E aí uma forma de parafrasear seria você dizer assim, você está chateada porque você estava esperando um reconhecimento do seu trabalho? Né? Então o que está por trás dessa frase? E veja que é muito diferente eu dizer isso, que é algo que vai abrir para o diálogo, do que eu dizer coisas do tipo, mas é assim mesmo, viu? Eles nunca falam nada mesmo da reunião. Ou dizer assim, você está falando de mim, que eu devia ter falado alguma coisa para você? Ou você está falando, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Que são os famosos obstáculos para empatia. E é muito importante, gente, que a gente lembre da nossa intenção quando a gente está parafraseando alguém. Que a gente realmente tem a intenção de se conectar. Essa é uma técnica muito poderosa, tanto que pessoas que fazem isso muito bem são os psicopatas. Eles fazem isso para ganhar a atenção da pessoa. Então, é claro que eu acho que tendo a intenção de realmente se conectar, a chance de você ser bem-sucedido é maior. Mas também é possível que mesmo fazendo de forma mecânica, que você consiga se conectar com a pessoa. Mas como o cerne do meu trabalho é a humanização do ambiente profissional, então eu quero te convidar a realmente ter uma intenção genuína de reconhecer o ser humano do outro lado. Porque fazer isso de forma mecânica, para mim, não faz o menor sentido. Então, para a gente ficar craque nisso, eu queria que você pegasse a sua apostila, porque aí a gente tem alguns exercícios do parafrasear. A primeira frase é, Ricardo não me escuta. Então tá aí, o que será que essa pessoa está sentindo? O que será que ela está precisando? Né? Ela está sentindo que ela não teve atenção? Ela deve estar chateada por causa disso? Ela deve estar frustrada por causa disso? E aí, no momento de parafrasear, você pode dizer isso para ela. Então, por exemplo, você está frustrada porque você queria que ele tivesse te dado atenção na reunião? Ou você está frustrada porque você queria que a sua opinião tivesse sido acatada? Então você tenta entender o que está acontecendo no mundo da pessoa e falar para ela isso. A segunda frase que está aí é, o prazo desse projeto é impossível. Então o que será que uma pessoa que diz essa frase está sentindo? Ela deve estar cansada, né? Ela deve estar se sentindo sobrecarregada, porque ela não vai conseguir entregar esse projeto no prazo. Então, ao parafrasear, você meio que traduz isso da frase dela. Então você fala, você está se sentindo sobrecarregada com outros projetos e acredita que não vai conseguir entregar esse? E aí do outro lado, essa é a reação que vai acontecer. E às vezes, gente, você não precisa ficar preocupado em acertar exatamente qual é o sentimento da pessoa e qual é a necessidade da pessoa. Muitas vezes você vai parafrasear e a pessoa vai falar, é sim, e aí ela vai falar mais. E algumas vezes ela vai falar assim, não é isso. Mas aí ela vai te explicar o que é.
Então você tentar se conectar com a necessidade dela, mesmo que você acerte ou não, já vai dar o resultado para ela desenrolar mais. Então aí eu queria agora que vocês testassem, fizessem esse exercício de virar a chavinha e tentar traduzir o que está por trás das frases dessas pessoas. A próxima frase é: está impossível trabalhar na minha mesa hoje. Todo mundo está falando muito alto. A próxima: nossa, hoje fulano tá de mal com a vida. A próxima: eu não aguento mais essa dor de cabeça. A próxima: eu me sinto invisível nesse time. A próxima: é muita pressão e pouca clareza do que tem que ser feito. Então agora, pega uns minutinhos, a gente vai deixar uns minutinhos aqui no vídeo para você fazer o exercício e na volta eu vou fazer uma espécie de correção. E eu digo uma espécie de correção porque não tem resposta certa ou errada. Você tem só que checar se você realmente tentou se conectar com o sentimento e a necessidade de outra pessoa. Mas então, tenta fazer o exercício que daqui a pouquinho eu volto. E aí, como é que foi fazer o exercício? É um baita desafio virar essa chavinha, conseguir traduzir a fala da pessoa. Eu sinto que o exercício de parafrasear, né, ou de demonstrar empatia, é isso. Você conseguir ser um reflexo para a pessoa do que ela está sentindo e precisando. E isso é muito difícil, principalmente quando o momento que a pessoa está em precisar de empatia é o momento que ela está te criticando. Que é o momento que ela precisa muito disso. Eu gosto de imaginar que essa tensão emocional que acontece no meio das nossas conversas é como se fosse uma bola. E às vezes a pessoa joga a bola pra gente e a gente pega aquilo como se fosse pra gente mesmo. E não, eu acho que vale a pena nesse exercício de parafrasear a pessoa jogar e a gente voltar a bola, voltar a atenção para aquela pessoa, para tentar entender o mundo daquela pessoa. E aí, quando ela puder falar de uma forma mais sensata sobre ela, aí sim eu vou poder falar sobre mim. Mas ela precisa entender que eu compreendo o que ela disse. Como eu aplicaria isso nessa primeira frase? Então, está impossível trabalhar na minha mesa hoje. Todo mundo está falando muito alto. E pode até ser que eu fosse uma das pessoas que estivesse falando alto. Então, eu receberia essa frase como uma crítica. Mas eu posso tentar entender o que será que está acontecendo com essa pessoa. Ela está reclamando, ela precisa de empatia. Então poderia dizer: você está precisando de foco para fazer o seu projeto? Porque você já está com prazo apertado? Você está precisando de paz? Esse ambiente está te irritando? Então tudo isso seriam formas de demonstrar que eu entendo o momento dela. Próxima frase: nossa, fulano está de mal com a vida hoje. O que será que está acontecendo no mundo interno dessa pessoa para ela dizer isso? Então eu falaria alguma coisa no sentido: você está dizendo isso porque o clima estava tenso lá na reunião? Então, o que será que ela observou que fez ela sentir isso, ela ter essa impressão dessa pessoa? Próxima: eu não aguento mais essa dor de cabeça. Então, o que será que ela está precisando, né? A maior parte das pessoas já viraria e falaria: toma aqui uma aspirina. É claro que isso é muito útil, mas deve ter um desconforto maior para ela estar reclamando disso. Então você poderia dizer: nossa, é muito difícil se concentrar sentindo dor, né? E aí ela vai poder falar mais do que ela está sentindo, porque às vezes o incômodo pode ser muito maior do que só a dor de cabeça. Próxima: eu me sinto invisível nesse time. Então, o que será que pode ter acontecido? E aí você pode criar cenários hipotéticos, né? Já que a gente não está falando de uma situação real, a gente só está fazendo um exercício. Você poderia dizer: você está frustrada porque você não recebeu a sua promoção esse mês ainda? Então, o que está acontecendo no mundo interno dessa pessoa que você pode apontar para ela? E a última
é muita pressão e pouca clareza do que tem que ser feito. Então, o que essa pessoa está precisando? De estrutura, de apoio. Então, você gostaria de estar tendo mais estrutura, mais apoio para fazer esse projeto? Você gostaria de ter alguém te mentorando nesse projeto? Nossa, demais, porque eu não sei o que fazer. Então, todas as vezes que você tentar chegar, se esticar para chegar no mundo interno da pessoa, você vai ver que ela vai abrir mais sobre ele, até o momento que ela sentir alívio. E aí, eu imagino que você possa estar pensando, mas Carol, daí então todo mundo vai querer fazer o que quiser no ambiente de trabalho, né? Porque daí eu vou sempre ser bonzinho, sempre concordar que a pessoa está reclamando do prazo do projeto, que a pessoa está reclamando que não tem estrutura. Mas, pô, o ambiente de trabalho é isso aí mesmo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cumprir com prazo, a gente, né? E eu concordo com você. Agora, parafrasear, reconhecer o que a pessoa está sentindo, não quer dizer que você concorde com ela. Mas, pelo menos, se você não pode dar um prazo maior para o projeto, eu aposto que se você oferecer empatia antes de comunicá-la que não dá para estender o prazo do projeto, que ela vai te escutar e que ela vai compreender melhor o porquê você não pode estender o prazo do projeto. Pelo simples fato de que você primeiro escutou ela. Então lembre disso, reconhecer não é concordar. Tem uma história sobre isso que o Marshall coloca no livro dele Comunicação Não Violenta, que é de uma enfermeira que está cuidando de um paciente e ela recebeu ordem dos médicos para não deixar esse paciente se levantar, porque se ele se levantasse, ele poderia ter qualquer tipo de acidente que pioraria o quadro dele. Só que ele estava muito tempo deitado e isso começou a fazer algumas escoriações nas costas, ele estava sentindo muita dor e ele queria levantar um pouquinho para se mexer. E aí ele disse para ela, por favor, me deixa levantar um pouquinho. E aí olha a diferença dela virar para ele e falar assim, não, por ordem médica você não pode se levantar, senão seu quadro pode piorar, fica aí. Ou dela virar para ele e dizer assim, ficar muito tempo deitado na cama causa um baita desconforto, né? Eu sei o que você está sentindo, isso é muito comum em pacientes no seu caso. Eu não posso autorizar que você se levante, porque por ordem médica, se você sofrer qualquer acidente, o seu quadro pode piorar muito. Olha a diferença de dizer dessa forma do que simplesmente dizer a ordem médica. E aí, ele sentindo que ela compreendeu eles podem até chegar em algum outro tipo de acordo. Então, nesse caso então, se vira de lado, talvez eu possa fazer alguma coisa, algum tipo de massagem, passar a mão nas suas costas para ver se melhora. Então, você pode chegar em outros tipos de acordo, a partir do momento que você reconhece a necessidade da pessoa. Mas, às vezes, mesmo se você não fizer nada, de você falar, olha, eu não posso resolver o seu problema. Só de eu sentir que a pessoa escutou já faz alguma diferença? Eu lembro de uma vez que eu perdi um voo, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu também tinha perdido o voo porque eu não tinha conseguido fazer o check-in pelo site. Então, eu cheguei atrasada na fila de check-in, e aí a moça que estava da companhia aérea, que estava na fila de check-in, virou para mim e falou assim, não posso mais deixar você fazer o check-in do seu voo, não tem mais jeito. E era uma empresa que tinha comprado o voo para eu ir dar um treinamento, então eu estava super preocupada. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou perder esse voo. E ela virou para mim e falou assim, não podemos fazer nada, moça. Cara, eu fico com vontade de esganar a mulher. Se naquele momento ela tivesse virado para mim e falado assim, esse voo era importante para você? Eu ia falar, nossa, moça, demais. E aí ela falasse assim, olha, eu aqui na fila de check-in não posso fazer nada por você, mas tem o nosso balcão de atendimento que fica ali atrás, se você se dirigir a ele, pode ser que elas possam resolver o seu problema. Cara, eu já teria ficado outra pessoa, porque eu ia sentir que ela tinha me escutado. Então, lembra disso, reconhecer não é concordar. E eu te convido para, depois desse vídeo, depois dessa aula, que você saia parafraseando todo mundo quando você sentir que tem uma carga emocional no discurso, principalmente ao longo de reuniões. Sabe aquela reunião que está todo mundo repetindo a mesma coisa? Por que a gente se repete tanto? Porque a gente ainda não entendeu que as pessoas compreenderam o que a gente está falando. Então, se você vê alguém se repetindo muito numa reunião, parafraseia ela. Fala para ela, olha, o que eu estou entendendo do que você disse é isso, isso e isso. É isso que você disse? Você vai ver se ela continua repetindo. As chances são de que ela vá parar de repetir. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Vamos para a nossa última aula. Você vai descobrir um exercício para fazer de autoempatia. Tchau, tchau.